Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui trazer uma sugestão super legal de upcycling, de reciclagem, para você aí que acabou esvaziando alguma latinha de aço, que é diferente da latinha de alumínio que geralmente vem com refrigerante ou cerveja. As latinhas de aço normalmente são aquelas latinhas de conserva, seja de sardinha, de milho, de ervilha, de legumes. Pois bem, é sobre essa latinha que eu vou falar hoje. Mas antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo no botãozinho inscrever-se. Vocês também podem falar comigo através do e-mail aqui do canal e também das redes sociais, tá bom? E como eu expliquei, essas latinhas aqui maiores, ou assim, é que são as latinhas de aço. Elas são mais rígidas do que as latinhas de alumínio, sendo bem mais difícil de amassar com a mão. Em média, uma lata de aço como essas demora cerca de 3 a 10 anos para se decompor na natureza. E cerca de 47% de todas essas latas de aço que são descartadas diariamente é que são recicladas. O que é muito abaixo do que outros países, como por exemplo na Bélgica, onde anualmente 96% das latas de aço são recicladas. Por isso, a importância da gente tentar dar uma vida nova para esse tipo de resíduo, evitando encher ainda mais os lixões, diminuindo a quantidade de lixo que nós produzimos, dando uma utilidade nova para esses itens que já foram feitos. O pior problema ambiental com relação a essas latas de aço não é o aço em si, mas a mineração de ferro, que é um dos componentes desse produto. E com isso, consequentemente, vem o desmatamento. Isso porque grandes volumes de terra acabam sendo removidos no processamento do minério. A cidade de Carajás, por exemplo, localizada no Pará, produz cerca de 100 milhões de toneladas por ano, o que gera cerca de 123,5 quilômetros de área desmatada só para esse fim. E, obviamente, de acordo à demanda desses produtos, esses números só tendem a crescer. Por isso, a importância do descarte correto e da reciclagem. E com um pouquinho de criatividade e materiais super simples, dá para você transformar aquela latinha sem graça que iria para o lixo em algum objeto útil para você. Eu aqui, por exemplo, fiz a minha como porta-canetas, mas você pode colocar pincéis de maquiagem, itens da sua cozinha, o que você quiser. Então, eu vou ensinar você do lado daí como aproveitar essas latinhas na sua decoração. Bora lá? E para isso, eu vou precisar de um pincel. Esse aqui é igualzinho que eu usei para pintar vasinho. Um pincelzinho comum. Vou usar também uma base acrílica. É importante, sempre que a gente for usar um material em cima de outro, a gente dá uma olhadinha aqui atrás se esse produto é específico para o tipo de material que a gente vai pintar. Então, aqui consta metal. Então, eu vou usar essa base acrílica antes da tinta. Vou utilizar uma bandejinha de isopor para limpar o pincel. Vocês podem utilizar um pouquinho de água. A base acrílica é solúvel em água, então se ela estiver muito dura, você pode dar uma leve diluída. E a latinha que eu vou pintar. Então, vamos lá. Ó, tem bastante na tampinha, então tá meio durinha. Eu posso dar uma leve umedecida e dar uma diluidinha nesse aqui que já tá na tampinha. E aí, é só começar a pintar. E aí vocês vão cobrir toda a superfície. Ó, essa aqui foi a minha primeira demão. Agora eu vou deixar secar umas horinhas.
e depois a gente continua. Ó, e é assim que ela ficou depois de seca. Demorou mais ou menos 1 hora. Então agora é só pintar. Aí eu vou utilizar uma tinta PVA e aí eu vou misturar aqui com uma outra tinta acrílica. É importante ressaltar que não é legal vocês utilizarem essas tintas para pintar a lata diretamente. Por quê? Como consta atrás das duas, não é indicada para metal. Por isso que primeiro eu apliquei a base acrílica, que é para metal, e agora eu posso colocar as outras tintas em cima, que aí o risco de descascar é praticamente zero. Então agora é só pintar da cor que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem, misturando tinta, fazendo desenho. A criatividade é quem manda. Ó, eu vou usar uma dessas bandejinhas que vem shimeji. Eu guardo todas justamente para usar em artesanato, para outras coisas. Importante pra gente reciclar. E aí eu vou fazer aqui a mistura da minha cor preferida. E agora é só pintar. Lembrando que vocês podem utilizar um rolinho se vocês preferirem, mas eu prefiro com pincel mesmo. Olha só que lindinho. E ó, apesar de eu ter feito bem pouquinho, ainda dá para uma segunda demão. Vou até dar uma esnobada e pintar o fundinho. Agora eu vou deixar secar por algum tempinho, por umas horinhas, antes de aplicar mais uma mãozinha. Ó, a segunda misturinha que eu fiz tá aqui. Já se passaram algumas horas, mas ainda tem uns branquinhos aqui. Eu quero uma cobertura bem uniforme, então eu vou dar uma segunda demão. Mas aí fica do seu gosto, se você quiser, assim, meio falhadinho. É até bonitinho, mas fica do seu jeito. Você faz do jeito que você quiser. Aqui eu pintei em 2 sentidos diferentes para tentar criar mesmo uma texturinha, alguma coisa do tipo, para não ficar tudo na vertical. E agora vou deixar secar novamente por mais algumas horinhas. Se quiserem tocar alguma coisinha, vocês tocam. E com essas latas pintadas dá pra você fazer de tudo. Dá pra você fazer um jardim vertical, utilizá-la de repente como um cachepô e colocar um vasinho dentro. De repente, você pode inclusive plantar dentro da própria lata. Mas antes, é importante que no fundo vocês façam alguns furinhos com prego para que não acumule água nas raízes e ela tenha por onde sair. Dá para você colocar os seus itens de costura, dá para você colocar vela utilizando como um suporte ou mesmo fazendo a vela dentro da própria lata. Outra coisa também muito legal de se fazer é um comedouro para passarinhos, como esse, por exemplo. Eu confesso que eu tenho muita vontade de fazer um desses, mas como eu tenho 2 gatos e um deles é bem caçador, eu acabo não fazendo por medo do passarinho correr um risco. E se você quiser, você pode colocar outras coisas na sua latinha. Pode desenhar com canetinha, com tinta, colocar de repente um barbante, alguma fita colorida. A criatividade é quem manda. O céu é o limite. E aí? Fala a verdade. Não foi tão difícil assim, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu realmente espero que vocês coloquem essas dicas em prática, diminuindo assim a quantidade de lixo que nós produzimos diariamente, dando vida nova para esses objetos. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha.
se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo! Tchau, tchau!